senadores, senadoras. Eu me inscrevi, senhor presidente, queria dar um breve relato da última viagem que fiz a Rio Branco, especialmente do trabalho que fiz junto aos municípios de Chapuri e de Brasileia. Vim várias vezes a essa tribuna pedir apoio, buscar sensibilizar as autoridades brasileiras para a situação de calamidade que nós estamos vivendo em decorrência da cheia do rio Acre, também do rio Tarauacá-Muru, em Tarauacá, do rio Iaco e Purus em Sena, e que levou a uma situação de extrema dificuldade para boa parte da população do Acre. Foram vários municípios atingidos. Esse final de semana, no começo dessa semana, segunda-feira, fiz uma viagem ao município de Chapuri, tive uma reunião com o prefeito Marcinho Miranda, em Chapuri, reuni com lideranças da cidade, da Associação Comercial, vereadores, presidente da Câmara, o deputado Manuel Moraes, comerciantes, e lá se iniciou a criação de um comitê de reconstrução de Chapuri. O mesmo também fizemos em Brasileia, 2 municípios que viveram uma situação de calamidade pública, colega senador Petecão. E nesse momento é que a gente pode ver com mais clareza e com mais tristeza o tamanho do problema que temos pela frente, especialmente em Brasileia. Brasileia, na reunião que eu fiz, tinham pelo menos 50 pessoas, comerciantes, vereadores, lideranças de várias entidades, a deputada Leila também estava junto, ela que ajudou a organizar, o prefeito tinha me dado o privilégio de uma reunião antes, eu fui na prefeitura, era o primeiro dia que ele estava despachando na prefeitura, 42 dias depois da cheia, teve que refazer a parte interna da prefeitura para poder, prefeito Everaldo, para poder voltar a trabalhar. E foi instituído um comitê suprapartidário de moradores de Brasileia, também de Chapuri, para lutar por melhoras. E aí, senador Petecão, olha o que é que está ocorrendo nesse momento. 42 dias, agora já são 44 dias depois da cheia, a maioria dos órgãos ainda não voltou a funcionar no município de Brasileia. Os moradores já voltaram para suas casas. A prefeitura voltou a funcionar, mas tem Secretaria da Fazenda do Estado, Receita Federal, Correios, Banco da Amazônia, Bradesco, e a população se perguntando quando é que essas instituições, que têm muito mais condição do que os moradores, tão logo as águas baixaram, já estavam gastando o que não tem, o que não podiam, recompondo suas vidas e ocupando as casas. Agora, em Brasileia, não sei por que razão, eu inclusive me propus a fazer, estou recebendo do comitê, esperando que o comitê mande um documento, e me propus a procurar o senador Petecão, o senador Gladys, falei lá, que estava em nome de todos nós, a bancada inteira, para que nós assinássemos um documento respaldando o pedido do comitê para que esses órgãos voltem a funcionar imediatamente. Eu não tenho nenhum problema com as ideias de alguém querer transferir órgão de um lugar para o outro, mas isso vai levar muitos anos, vai levar tempo. E como é que fica a cidade agora? As pessoas aposentadas de Brasileia estão tendo que receber em Chapuri, porque não tem uma agência funcionando. E eu acredito que isso é fundamental. Então, o meu apelo, eu sei que temos representação parlamentar de tudo que é órgão, dos Correios, do Banco da Amazônia, do Bradesco, Banco do Brasil, Receita Federal, que volte a funcionar imediatamente o Fórum da Cidade, Poder Judiciário, a Secretaria da Fazenda, eu espero que volte o quanto antes. E eu assumi o compromisso com o prefeito Marcinho Miranda, com o prefeito Everaldo, com a comunidade Chapuri, com a comunidade brasileira, de me associar aos colegas senadores daqui, aos deputados federais, ao coordenador da bancada Angelim, para que juntos montemos aí uma força política
já que eles estão elaborando, senador Petecão, estão elaborando o plano de reconstrução. A parte de assistência e socorro, o governo federal merece nota 10. Eu nunca tinha visto. Foram quase 20 milhões liberados para o governo, para a Prefeitura de Rio Branco e para todos os municípios que tiveram cheio esse ano, para assistência e socorro. Agora estão liberando alguns recursos para o restabelecimento, que se chama limpeza e o volta para casa. Agora, o dinheiro da reconstrução, aí esse é caro. Essa é uma tarefa que as prefeituras não vão dar conta. E eu estou ajudando o prefeito de Chapuri, com a minha equipe, estão lá pessoas do meu gabinete essa semana, a mesma coisa estou fazendo em Brasileia, para ajudar na elaboração do projeto, para que quando chegue aqui o dinheiro, a busca do recurso para a reconstrução, a gente possa fazer a boa defesa. Eu ouço com satisfação o senador Petecão, que esteve lá, que nos ajudou também no período das cheias, mas agora nós temos que brigar juntos e fazer esse apelo, que as instituições voltem imediatamente a funcionar no município de Brasileia. Não é possível que vamos completar 2 meses e a população, 2 meses depois da cheia, e a população não ter a reativação dos serviços que são tão essenciais para o município de Brasileia, já que os próprios moradores já estão com dificuldade, os comerciantes recompondo suas vidas. Eu agradeço ao parte, senador Jorge Viana, e, ao mesmo tempo, te parabenizo pelo esforço que tem feito no sentido de ajudar os nossos irmãos que foram atingidos pela cheia. Como o senhor acabou de citar, o município de Brasileia, o município de Chapuri, a Ser Brasil, Taciolândia, mas Brasileia, eu diria que hoje é a situação mais grave que nós temos no Estado. Eu, nas conversas que tive com o prefeito, e quando nós estávamos vivendo aquele momento de alegação, o senhor testemunha disse que lá no Ministério eu já dizia da importância que é o governo federal abrir um canal de diálogo diretamente com as prefeituras, porque as consequências daquela alegação nós só vamos sentir agora. A população hoje de Brasileia e Chapuri, mas Brasileia é onde nós recebemos as maiores cobranças, por conta de tudo isso que está acontecendo, as instituições não funcionam, e as pessoas estão pagando um preço muito caro. Não se justifica que o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Fazenda, o Correio, porque a população está fazendo a parte dela. É importante que essas instituições possam também os bancos estão tendo que ir para outro município. Como eu não justifico, mas a pessoa vai ter que ir a Chapuri para poder receber a sua aposentadoria. Quando ele voltar, o dinheiro que ele gastou com passagem já foi todo. Então, senador Jorge Viana, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que, nesse momento, nós temos que nos unir, independente das nossas divergências políticas, partidárias, nós temos que nos unir, né, toda a bancada aqui no Senado, toda a nossa bancada lá na Câmara Federal, para que possamos. Eu sinceramente, ali, eu conversava com o deputado Flaviano Melo, que foi prefeito, o senhor também foi prefeito, né, tem dimensão do que representa o tamanho desse problema que esses prefeitos irão enfrentar, né, já estão enfrentando e irão enfrentar. Eles não têm condição de tocar. Eles não têm condição. Se não tiver... Nem o da capital tem, imagina do interior. Exatamente. Se não tiver o braço estendido do governo federal, que por mais que o governo do estado queira ajudar, também não tem condição de ajudar. Então, senador Jorge Viana, eu já disse, né, tenho procurado ajudar dentro das minhas possibilidades, mas eu acho que esse pronunciamento de mobilizar esse comitê suprapartidário para que nós possamos amenizar o sofrimento daquela população desse município atingido. Eu, sinceramente, eu não vejo assim
de imediato uma ação, né? Ou seja do governo federal, ou seja do governo do Estado, ou da própria prefeitura. Se nós não unirmos aqui a nossa bancada, os nossos representantes do Estado aqui, tanto no Senado como na Câmara Federal, e ajudar o prefeito de Brasileia, o prefeito de Chapuri, o prefeito de Ipitaçolândia, sinceramente, aquela população desse município aí ainda irão passar por um momento muito difícil. Então, queria lhe parabenizar. O senhor, na verdade, tem me surpreendido ultimamente. Eu vi esse seu último pronunciamento lá no Estado, com a simplicidade que nós devemos ter de entender o momento que nós estamos passando. O momento de dificuldade não é do Acre. O momento de dificuldade que nós estamos passando é do Brasil. Então, nós temos que colocar o pezinho no chão e unir forças aqui em Brasília para que possamos, eu não diria nem resolver o problema, senador Juliano, amenizar o problema que hoje passa a população do nosso município e também da nossa capital, Rio Branco. Parabéns. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. E eu penso que tão logo chegue aqui às nossas mãos a carta do Comitê de Brasileia e do Comitê de Chapuri, nós vamos colher a assinatura de todos os colegas, vamos voltar à tribuna e transformar em voz essas solicitações. Inclusive, queria propor que tão logo, semana que vem, eu vou estar fazendo uma viagem, junto com o senador Aloysio Nunes, tão logo volte, vamos ter que ter uma reunião da bancada, pedir ao prefeito, o coordenador Angelim, para tratarmos especificamente da reconstrução dos municípios atingidos pelas águas. Queria, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, fazer um último apelo aqui, dirigido ao Ministério dos Transportes e ao DENIT. Eu falei hoje por telefone com o ministro Antônio Carlos Rodrigues, vou estar com ele às 5 da tarde, tive uma reunião hoje pela manhã com o prefeito Marcos Alexandre, prefeito da capital do Acre, Rio Branco, com o diretor-geral do DENIT e com um diretor técnico do DENIT. E me refiro, estou vindo à tribuna, quero deixar bem claro que as autoridades do Ministério do Transporte, especificamente do DENIT, precisam tratar com mais respeito à população do estado do Acre. Eu sei que o momento é de dificuldades, eu sei que estamos vivendo um período de chuva, mas é impraticável, é impossível calar diante do caos que eu vi na BR-317 entre Chapuri e Brasileia. E o mesmo está ocorrendo também entre Brasileia e Assis Brasil. Essa rodovia é federal. Nós, quando eu estava no governo, e depois o governador Binho e o próprio governador Tião Viana, cuidávamos dela. Ela agora foi devolvida a delegação para o governo federal, era uma obra delegada, e foi feito um trabalho que eu devo reconhecer bom em vários pontos da rodovia, mas agora não se faz o trabalho de manutenção. E nós estamos pondo em risco a população, causando grandes prejuízos. Às vezes você passa, tem 10, 15 carros trocando pneu, quando é o menor dano. Mas tem danos que são muito maiores das pessoas que fazem uso dessa rodovia, que é de maior presença de trânsito do Acre, a BR-317, de Rio Branco até Chapuri, Brasileia, Assis Brasil, que está impraticável no trecho entre Chapuri e Brasileia. Então, eu estou aqui, vou hoje à tarde com o ministro dos Transportes, pedir que imediatamente ele possa determinar a empresa que tem o contrato de manutenção, que faça a manutenção. O mesmo, esse é um apelo do governador Tião Viana, um apelo de todos nós. Eu estive essa semana com o governador Tião Viana, ele falava comigo que eu deveria estar nessa linha de frente cobrando o mesmo. Temos contratos assinados, a licitação já foi feita no trecho da BR-364 de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, especialmente no trecho até Feijó e Tarauacá. Eu vou, tão logo volte dessa viagem que farei
acompanhando o senador Aloysio Nunes Ferreira, para o Congresso, onde vou participar do Congresso Internacional de Águas, que ocorre a cada 3 anos. Então, logo volte, vou fazer uma viagem de carro, de Rio Branco, até Cruzeiro do Sul, passando por Sena Madureira, Mané Urbano, Feijó, Tarauacá, para ver pessoalmente, de perto, o problema que a população tem enfrentado. O governo do Estado delegou de volta essas obras para o DENIT, para o Ministério de Transportes, e eu faço o apelo aqui que imediatamente se determine a retomada da manutenção da rodovia. Hoje tive uma boa reunião aqui com técnicos do DENIT, junto com o prefeito Marcos Alexandre, pedindo que imediatamente se faça o reparo em 4 quilômetros na entrada principal de Rio Branco, na 364, sentido Porto Velho, Rio Branco, onde famílias estão correndo risco. É a maior concentração de acidentes que nós temos por conta da quantidade de pessoas de estudantes indo e vindo da escola, de população que anda a pé ou de bicicleta na entrada de Rio Branco, próximo ao bairro Belo Jardim. Então, esse é o apelo que eu estou fazendo ao governo federal, através do DENIT e do Ministério do Transporte, e vou ter uma audiência hoje às 5 horas da tarde com o ministro